verdade. Eu estou aqui para gravar algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Gente, quando vocês buscam verdadeiramente esse nosso Deus, muitas coisas sobrenatural nos acontecem. E é o que tem acontecido comigo. Nesse deserto, tenho buscado a Deus de todo o meu coração e minha alma. Passo madrugadas falando com Deus, pedindo Deus que me mostre as coisas que eu, com meus olhos carnais, eu não consigo ver. E houve um certo tempo que eu pedi muito a Deus que Ele me mostrasse o que estava acontecendo do outro lado, o que estava acontecendo com meu esposo, pois ele fala todos os dias que quer voltar para casa e não consegue voltar. Então eu busquei a Deus por uma resposta, busquei e nada acontecia. Então eu deixei para lá. Quando foi um dia, agora o mês passado, que meu esposo prometeu que ia voltar para casa e não voltou, quando chegou no último dia de férias dele, eu naquela esperança, com o coração cheio de alegria, achando que ia acontecer, eu de férias, ele de férias, pensei que ele fosse embora para casa, porque ele tinha me prometido que ia nas férias dele. E só quando chegou no último dia de férias dele, ele não foi. Aí ele me ligou dizendo que ia até lá em casa e eu, com meu coração cheio de alegria, pensei que ele já ia voltar. Mas um dia antes, Deus tinha me dado um sonho que ele ia. Ele ia sim, mas ele não tinha ido no meu sonho para ficar. Ele ia, me visitava e depois voltava de novo lá para a OM. E foi isso que aconteceu, minhas amadas. Então, quando meu esposo chegou lá na minha casa, que eu recebi, e logo se apoderou de mim, eu posso dizer para você, se apoderou um espírito ruim. Eu senti na pele o que era aquele espírito ruim. E eu me lembrei de Saul. E eu entrei num grande conflito. Chamei ele lá para o quarto, sentamos na cama, começamos a conversar. E ali eu cobrava, ali eu acusava de mentiroso, ali eu falava tantas coisas para aquele homem, minhas amadas, como se não fosse eu que estava ali. Então eu começava a acusar ele e eu começava a dizer que não queria mais ele, e foi me tomada de uma grande cegueira espiritual. E ali eu fiquei cega. Ali eu comecei a agredir ele com palavra, a repudiar, mandei ele embora da minha casa, falar para ele não voltar nunca mais, que eu não queria mais saber tudo que você imagina de ruim. Eu falei para aquele esposo naquele dia. Eu estava tomada de uma raiva tão grande porque ele tinha prometido para mim que ia voltar naquele dia e não voltou. Então o que aconteceu? Eu ali naquele momentos da minha vida, eu achei que eu estava muito afastada de Deus. Eu como uma mulher cristã. E aí, minhas amadas, houve uma hora que Deus, ele permite as coisas acontecer, né? E tudo ali foi dito e aquele meu esposo abaixou a cabeça e né, muito triste, eu olhei para ele e ali eu senti muita raiva dele. Eu falei para ele: o que eu sinto por você neste momento é ódio e raiva. Sai da minha frente, vai embora. E ali, minhas amadas, eu fechei os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, foi como se uma cortina passasse assim nas minhas vistas, como se as escamas do meus olhos tivessem assim caído. E eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz? E eu me senti uma culpa tão grande, me senti uma culpada de tudo que eu tinha falado. Eu falei: pai, o que eu fiz? E ali eu olhei para o meu esposo, é como se o amor tivesse voltado de novo. E eu comecei a chorar, pedi perdão a ele, nos abraçamos. E ali eu vi, minhas amadas, ali eu vi o que os nossos esposos ou as esposas que estão lá no mundo do adultério passa. É o que estão passando, é a cegueira espiritual. Porque de um tempo para cá eu tenho sentido coisas assim que eu não sei explicar. Então ali eu me coloquei no lugar dele, cega espiritualmente. Não tinha
nada que fosse de uma mulher cristã naquele momento da minha vida. E esse relato que eu quero passar para vocês é que vocês acreditem que nós estamos lutando, não é contra a carne nem contra o sangue, todo mundo sabe disso. Mas eu já sei disso, mas você não sabe o que se passa do outro lado. É algo tão forte que você não consegue imaginar. Eu já tive vários amostras que Deus me dá. Eu já pedi tanto Deus para me sonhar. O que estava se passando no coração, na mente do meu esposo, e Deus foi me mostrando. E hoje eu posso dizer para vocês, eu sei o que é estar opressa, o que é estar cega, com as escamas nos olhos. E ali, aquele momento que eu levei meus pensamentos ao Senhor, aquelas escamas caíram, gente, foi impressionante. E eu me libertei. E é assim que os esposos da gente tá. É assim que as esposas estão, cega no mundo do pecado, cega no mundo que a gente pensa que não existe. Mas existe, o mundo espiritual é tão real como é o mundo que estamos aqui agora. E o que eu quero passar para vocês? Só muita oração. E depois que ele foi embora, eu me senti como se tivesse assim nua perante o Senhor. Sabe quando você tá nua perante o seu pai, com vergonha? Eu sentia vergonha de mim, vergonha de me ajoelhar, vergonha de pedir perdão, e foi uma luta espiritual muito grande, porque ali, depois que ele saiu, eu me derramei, eu chorei, eu pedi perdão a Deus e achando, eu passei a semana inteira pedindo perdão a Deus e achando que Deus tinha virado o rosto para mim. E ali eu pude ver de perto o que é a opressão espiritual. Então, o que eu quero dizer para vocês: não desista. Não desista, assim como eu não vou desistir, sabendo que ele está opresso, meu esposo. Sabendo que ele está cego, com escama nos olhos, mas só muita oração para que Deus tire as escamas dos olhos dele. E esse é o meu relato do que aconteceu comigo. E justamente uma semana depois, onde eu ouvi uma oração da Miriam, que ela dizia que a gente tem que pedir a Deus para mostrar o que a gente não está conseguindo ver. O outro lado. E aí eu peguei para mim, comecei a buscar. E é forte, viu? Existe o outro lado. E se todos vocês pedir, Deus mostra. Ele não deixa nada a escondido. Ele mostra tudo que nós pedimos, ele mostra. E pode ter certeza, é assustador, mas vale a pena buscar esse nosso Deus que pode tudo na nossa vida.